Ensinamentos da Rainha Kunti. Capítulo 5. A visão do Lótus. Namah Pankaja Nabhaya. Namah Pankaja Malini. Namah Pankaja Netraya. Namaste Pankajangra. Ó Krishna, ofereço minhas respeitosas reverências a ti, cujo abdômen está marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que está sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com um lótus. Srimad Bhagavatam 1:8-22. Eis alguns dos sinais simbólicos específicos do corpo espiritual da personalidade de Deus, que distinguem seu corpo dos corpos de todos os demais. Todos esses sinais são aspectos especiais do corpo do Senhor. Krishna pode aparecer como um de nós, mas ele é sempre distinto através de seus aspectos corpóreos específicos. Srimati Kunti afirma ser incapaz de ver o Senhor por ser uma mulher. Isso porque as mulheres, os Shudras, a classe operária, e os Dvijabandhus, os descendentes miseráveis das três classes mais elevadas, não têm a inteligência adequada para compreender o tema transcendental relativo ao nome, fama, atributos, formas etc., espirituais da Suprema Verdade Absoluta. Embora sejam incapazes de compreender as atividades espirituais do Senhor, tais pessoas podem vê-lo como Arca Vigraha, que desce ao mundo material apenas para favorecer as almas caídas, incluindo as mulheres, os Shudras e os Dvijabandhus mencionados acima. Porque tais almas caídas não podem ver nada além da matéria, o Senhor aceita entrar em cada um dos inumeráveis universos como Garbhodakasha e Vishnu, que faz crescer um caule de lótus da depressão que se assemelha a um lótus no centro de seu abdômen transcendental, e assim nasce Brahma, o primeiro ser vivo do universo. Por isso, o Senhor é conhecido como o Pankajanabi. O Senhor Pankajanabi aceita a Arca Vigraha, sua forma transcendental, em diferentes elementos, a saber, uma forma dentro da mente, uma forma feita de madeira, uma forma feita de terra, uma forma feita de metal, uma forma feita de joias, uma forma feita em gravura, uma forma desenhada na areia etc. Todas essas formas do Senhor estão sempre decoradas com guirlandas de flores de lótus, e deve haver uma atmosfera suavizante no templo de adoração para atrair a atenção ardente dos não devotos, sempre ocupados em discussões materiais. Os meditadores adoram uma forma dentro da mente. Portanto, o Senhor é misericordioso mesmo para com as mulheres, os Shudras e os Dvijabandhus, contanto que eles concordem em contemplar, no templo de adoração, as diferentes formas feitas para eles. Tais visitantes do templo não são idólatras, como alegam alguns homens com pobre fundo de conhecimento. Todos os grandes acharyas estabeleceram semelhantes templos de adoração, em todos os lugares, apenas para favorecer os menos inteligentes, e a pessoa não deve se fazer passar por transcendental ao estágio de adoração no templo enquanto, na verdade, está na categoria dos Shudras e das mulheres, ou mais abaixo. Deve-se começar a ver o Senhor a partir de seus pés de lótus, subindo gradualmente para as coxas, a cintura, o peito e o rosto. Não se deve tentar olhar o rosto do Senhor antes de estar acostumado a ver os seus pés de lótus. Por ser tia do Senhor, Srimati Kunti não começou a vê-lo a partir dos pés de lótus, porque o Senhor poderia se envergonhar. Assim, só para evitar uma situação embaraçosa para o Senhor, Kunti Devi começou a vê-lo logo acima de seus pés de lótus, isto é, a partir da cintura do Senhor, elevando-se gradualmente ao rosto, e descendo, então, até os pés de lótus. Assim, tudo está em ordem. Quem vê uma flor de lótus pode se lembrar de Krishna imediatamente. Por exemplo, se uma mãe ama seu filho e vê uma de suas roupas ou um de seus sapatos ou algum de seus brinquedos, ela imediatamente se lembra da criança. Oh! Estas roupas e estes sapatos são do meu filho. Estes são os brinquedos do meu filho. Essa é a natureza do amor. Assim, quem ama realmente a Deus, Krishna, pode se lembrar dele constantemente. Não é difícil lembrar-se de Krishna.
Aqui, Kuntidevi descreve Krishna referindo-se a flores de lótus. Da mesma forma, quando Krishna se descreve na Bhagavad Gita, ele diz, Rasva Apsuka Unteya. Eu sou o sabor dos líquidos. Então, podemos nos lembrar de Krishna somente por beber água. Mesmo se alguém estiver tomando uma bebida alcoólica e pensar o sabor desta bebida é Krishna, ele se transformará, algum dia, numa grande pessoa santa. Então, eu posso pedir até aos bêbados que se tornem conscientes de Krishna. O que falar de outras pessoas, porque Krishna diz, Rasva Apsuka Unteya. Eu sou o sabor dos líquidos. De um modo geral, neste contexto, líquido quer dizer água. Mas bebida alcoólica também é líquido. Ela é feita de açúcar, melado ou outras combinações fermentadas e destiladas. É lógico que é algo ruim, porque inebria. Embora, em um sentido, nada seja ruim, bebida alcoólica não é algo bom, porque tem efeitos negativos. Nos Estados Unidos, existem muitos bêbados, mas eu posso pedir mesmo a eles. Quando estiverem bebendo vinho, por favor, lembrem-se de que o sabor dessa bebida é Krishna. Comecem assim e, um dia, vocês se tornarão pessoas santas, conscientes de Krishna. Assim, Krishna é obtenível sob quaisquer circunstâncias, desde que queiramos alcançá-lo. Krishna diz na Bhagavad Gita, 10:10. Tesam satata yuktanyam, bhajatam priti purvakam, dadami buddhi yogam tam, yenamam payanti te. Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Alguém que seja realmente muito sério em sua busca encontra Krishna em toda parte. Adantarasta Paramanukayantarastam Govindam Adi Purushottam Bhajami. Brahma Samhita 5:35, Krishna está presente dentro do universo, dentro de nossos corações e até mesmo dentro do átomo. Por isso, não é tão difícil encontrá-lo, mas deve-se conhecer o processo. Esse processo é muito simples, e, pela ordem de Sri Caitanya Mahaprabhu, estamos distribuindo esse mesmo processo a todos, sem cobrar nada. O processo é cantar Hare Krishna. Tão logo alguém cante Hare Krishna, compreenderá Krishna. Da mesma forma, simplesmente por ouvir ou cantar os versos do Srimad Bhagavatam, podemos nos purificar. Qualquer conhecimento que exista no mundo está contido no Srimad Bhagavatam. Isso inclui literatura, poesia, astronomia, filosofia, religião e amor pelo Supremo. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Simplesmente por ler o Srimad Bhagavatam, consegue-se a educação mais elevada, porque quem o estuda se torna bem versado em todos os assuntos. Mesmo que não se compreenda uma única palavra dos mantras do Srimad Bhagavatam, as próprias vibrações têm tamanho poder que, apenas por cantá-los, nós nos purificamos. Shvatam Svakata Krishna Puya Shravana Kirtana. A palavra Punya significa piedoso, Shravana significa ouvir, e Kirtana significa cantar. Aquele que canta ou ouve os versos do Srimad Bhagavatam torna-se piedoso automaticamente. De modo geral, para se tornar piedoso é necessário muito esforço, mas ouvir os versos do Srimad Bhagavatam ou da Bhagavad Gita já é suficiente para que a pessoa se torne automaticamente piedosa. Portanto, é um princípio rígido em todos os templos do nosso movimento da consciência de Krishna que todos os dias haja uma aula, para que os devotos ouçam e cantem. Nosso movimento destina-se a treinar líderes espirituais, mas sem ouvir e cantar é impossível tornar-se um líder. Isso é possível no mundo material, mas não no mundo espiritual. Malyanya Seibija Karyarupa, Shravana Kirtana Jali Karaisekana. Caitanya Caritamrita, Madhya, 19.152. Ouvir e cantar rega-se a mente do serviço devocional, que desenvolve a nossa consciência original. E nestas preces, Kunti Devi, a grande devota, está nos dando uma oportunidade de nos tornarmos conscientes de Krishna simplesmente por concentrarmos nossa mente em Pankaja, a flor de lótus. Panka significa lama e já significa gerada.
Embora a flor de lótus nasça da lama, ela é a flor mais importante e é muito querida por Krishna. Kunti Devi descreve, portanto, todas as partes do corpo de Krishna com referência a flores de lótus, para que, logo que alguém veja uma flor de lótus, pense em Krishna. O umbigo de Krishna é como um lótus e do umbigo de Krishna cresce um caule de lótus sobre o qual Brahma, o Criador do universo, nasce. No universo, existem muitos planetas, mares, montanhas, cidades com automóveis e coisas variadas, mas o universo inteiro começou daquele lótus. Nama Pankaja Malini. De Krishna, surge a maravilhosa flor de lótus contendo a semente do universo inteiro, mas ele não é a origem de apenas uma dessas flores. Krishna não é tão pobre para produzir uma única flor de lótus e, depois, mais nada. Não. Assim como pode ser feita uma guirlanda com muitas flores, Krishna é a origem de universos inumeráveis, que podem ser comparados a uma enorme guirlanda de lótus. Assim é Deus. Yasyaika Nishvasita Kalamatavalabhya, Jivanti Loma Vilajaja Gadandanata, Brahma Samhita, 5:48. Krishna é ilimitado. Estamos muito interessados neste planeta, mas a criação de Krishna contém um número ilimitado de planetas. Nem podemos contar os planetas, do mesmo modo que ninguém pode contar quantos fios de cabelo há na própria cabeça. Essa é a natureza da criação de Krishna. Dando outro exemplo, em uma árvore há um número ilimitado de folhas. Da mesma forma, existe um número incontável de planetas e universos. Portanto, Krishna é ilimitado. O umbigo de Krishna se assemelha ao lótus, ele está enguirlandado com lótus e seus olhos são comparados a pétalas de lótus. Lola Kandraka Lazadivanalya vai, Brahma Sait 5:31. Assim, se simplesmente pensarmos nesse único verso, o qual descreve Krishna em relação ao lótus, podemos meditar durante toda a nossa vida em como Krishna é belo, quão inteligente ele é e em como ele manifesta sua criação. Isto é meditação, pensar em Krishna. Dhyanavastita Tadgatena Manasapashyanti, Yogina. Um yogi é aquele que sempre pensa em Krishna. Aqueles que pensam em algo impessoal não são yogis. Sua meditação traz apenas mais dificuldades, klesudikaras tesam avyaktasattas cetasam, e eles não conseguem alcançar nada substancial. Por isso, depois da meditação, eles dizem: venha cá, dê-me um cigarro. Minha garganta ficou seca. Dê-me um cigarro. Isso não é meditação. Meditação significa pensar constantemente em Krishna, Satatam Kirtayantuman, e esforçar-se para avançar em consciência de Krishna com determinação inabalável, e a tantas Kadrida Vrata. Precisamos nos purificar. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam. Pelo fato de Krishna ser puro, não podemos nos aproximar dele impuramente. Todavia, se sempre pensarmos e meditarmos em Krishna, certamente nos purificaremos. Punya Shravana Kirtana. Essa meditação torna-se possível através do ouvir e cantar, em decorrência do que o pensar em Krishna acontecerá automaticamente. Esse é o processo da consciência de Krishna. Shravanam Kirtanam Visnós Maranam. A palavra Smaranam significa lembrar. Se cantarmos e ouvirmos, a lembrança virá naturalmente e, em seguida, nos ocuparemos em adorar os pés de lótus de Krishna, Sevanam. Depois, devemos nos ocupar em adorar no templo, Arkanam, e oferecer preces, Vandanam. Devemos dedicar-nos como servos de Krishna, Dasyam, tornarmos-nos amigos de Krishna, Sakyam, e entregar tudo o que temos a Krishna, Atmanivedanam. Esse é o processo da consciência de Krishna.